seja bem-vindo ao canal Histórias Bíblicas. Com certeza você já conhece a história do famoso gigante Golias, o temido gigante. Sem dúvida, ele é o gigante mais conhecido mencionado nas Sagradas Escrituras. No entanto, poucos conhecem alguns detalhes interessantes e curiosidades sobre a vida deste gigante e sua família. Neste vídeo, vamos explorar a fundo a história e as origens de cada um dos irmãos de Golias, os 5 gigantes que compartilharam sua linhagem. Com isso, não se esqueça de deixar seu like, fazer um comentário e compartilhar este vídeo com amigos, familiares e outras pessoas interessadas no tema. Acompanhe conosco a fascinante jornada pela história e origem dos 5 gigantes irmãos de Golias. Embora Golias seja o gigante mais famoso mencionado nas Sagradas Escrituras, ainda existem muitos mistérios que cercam sua vida, sua família e sua origem. Poucos conhecem a verdadeira história por trás deste gigante terrível e monstruoso das Sagradas Escrituras. Entre os fatos e curiosidades sobre sua vida, há um aspecto que a maioria desconhece: seus parentes genéticos, que são seus irmãos da mesma raça. Para quem não sabe, Golias teve cerca de 5 irmãos da mesma raça, pertencentes à raça dos gigantes. O texto bíblico revela que os 5 irmãos de Golias planejaram vingança contra o rei Davi, logo após receberem a notícia da morte de seu irmão da mesma raça, Golias, que foi derrotado pelo próprio rei Davi. Esses 5 gigantes, cheios de fúria, buscaram de todas as maneiras uma forma de se vingar e destruir a vida do rei de Israel. Segundo alguns teóricos e especialistas, um desses gigantes enfrentou e lutou contra Davi. Porém, como veremos em detalhes mais adiante no vídeo, esse gigante foi morto por um dos amigos de um dos guerreiros de Davi. O povo representado pelos guerreiros de Israel avisou Davi para que a lâmpada de Israel não se apagasse, pedindo a ele para não se lançar em novas guerras ou batalhas com medo de outros gigantes tentarem tirar-lhe a vida sem ter ninguém para ajudá-lo. O texto bíblico nos informa que, após a saída dos israelitas da casa do Egito, eles encontraram-se em Canaã com diversos povos cananeus, tribos cananeias e várias raças de gigantes. Esses gigantes tinham uma estatura impressionante, atingindo cerca de 3 a 5 metros de altura e alguns chegando à altura incrível de 6 metros. Um exemplo notável é um que tinha aproximadamente 5 metros de altura e 2 metros de largura. Sua massa corporal era tão grande que exigia uma cama de ferro inteira para suportar seu peso ao deitar. Ele realmente parecia um monstro. Além dos Nephilim e dos antigos, a Bíblia também menciona os Repaiam e outra antiga tribo de gigantes. Eles eram conhecidos por habitar a região da Bacia, que atualmente corresponde à parte do território da Jordânia e de Israel. A palavra Repaiam pode ser traduzida como homens poderosos ou gigantes. Eles são mencionados em Deuteronômio capítulo 2, versículo 20 e 21, e também no capítulo 3, versículo do 3 ao 11. A Bíblia também menciona o povo de gigantes chamados Anaquianos ou Anaquins. Eles eram uma tribo alta e poderosa que habitavam Canaã antes da conquista israelita sob Josué. Em Números capítulo 13, versículo 33, os espiões hebreus relataram ter visto os filhos de Anak como gigantes, o que causou medo e dúvida entre os israelitas. A Bíblia nos informa que a maioria dos gigantes e raças de gigantes que sobreviveram ou fugiram de Josué e Israel o fizeram porque Israel enfrentou e matou muitos deles, ou pelo menos infligiu ferimentos graves. A maioria desses gigantes encontrou refúgio nas terras da Filístia, Mesopotâmia e países vizinhos, além de terem migrado para a África. De fato, em praticamente todas as regiões do mundo e em diferentes povos, existem lendas sobre estes terríveis gigantes. Isso sugere que não apenas a terra de Canaã, mas também a Mesopotâmia, a África, as Américas, a Europa e a Índia foram o lar de gigantes nos tempos antigos. Agora, falando em detalhes sobre cada um dos irmãos de Golias, eles são da mesma raça de gigantes. O primeiro irmão gigante de Golias foi chamado pelo nome de Lami. Lami era um gigante, assim como Golias. Em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, diz o seguinte sobre Lami: E houve guerra novamente com os filisteus, e Elhanã, o filho de Jair, feriu Lami, irmão de Golias, o gitita, cuja haste da lança era como um órgão de tecelão. Neste versículo, temos algumas curiosidades sobre Lami, irmão de Golias.
Uma curiosidade muito interessante que é mencionada neste versículo é sobre o tamanho de sua lança, também o peso dela. A lança de Lami era do tamanho do órgão de um tecelão, ou seja, era uma lança extremamente pesada e extremamente longa. O gigante Lami provavelmente tinha a mesma estatura do gigante Golias, ou uma estatura muito semelhante. Algumas pessoas afirmam que o gigante Lami tinha cerca de 3 metros de altura, ou até 3,5 metros de altura. O próximo gigante mencionado na Bíblia, que também era um dos irmãos de Golias e da mesma raça de gigantes, era conhecido como Isbi-Benob. Em 2 Samuel capítulo 21, versículo 16, é relatado que Isbi-Benob, um dos filhos dos gigantes Repaiam, tinha uma lança com uma ponta que pesava cerca de 300 ciclos de bronze, sendo extremamente pesada. Ele também empunhava uma enorme espada nova, apontando que era uma espada gigante. Alguns dizem que a ponta da lança sozinha pesava cerca de 6 a 7 quilos, indicando seu peso substancial. O texto descreve a espada de Isbi-Benob como incrivelmente afiada e gigantesca, adequada para um gigante. Este gigante Isbi-Benob, que era da mesma raça de Golias, tentou ferir Davi e até matá-lo, mas Abisai, filho de Zeruia e aliado de Davi, veio em seu socorro e derrotou Isbi-Benob, matando-o. É interessante notar que Davi enfrentou pessoalmente este gigante Isbi-Benob em sua segunda batalha contra outro gigante. No entanto, Davi estava cansado da luta contínua e precisava de ajuda. Abish, o filho de sua irmã, veio em seu socorro e derrotou Isbi-Benob, que também era irmão de Golias. Com base nas descrições do tamanho das armas de Isbi-Benob e considerando-o um gigante, é provável que ele tivesse cerca de 3 metros de altura ou até mais alto. O terceiro irmão de Golias era conhecido pelo nome de Safé, também era um gigante da raça Refate, conforme mencionado no texto bíblico em 2 Samuel capítulo 21, versículo 18. Em outra guerra contra os filisteus, Sibecai, o Husatita, derrotou Safé, que também era um dos filhos do gigante. Quanto à estatura, é altamente provável que Safé tivesse uma altura semelhante, um pouco menor ou maior, que o próprio gigante Golias. É bem possível que Safé tivesse cerca de 6 côvados, o que equivale a aproximadamente 3 metros de altura. O texto também relata em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, que naquela época havia outro gigante da mesma raça de Golias de Gate, também chamado de Golias, mas conhecido como Golias de Gate. O texto diz o seguinte sobre ele: houve outra batalha contra os filisteus em Gobe. Elhanã, filho de Jair, o belemita, matou Golias de Gate, cuja lança era como a trave de tecelão. Este também tinha uma lança que lembrava um trave de tecelão e provavelmente tinha cerca de 3 metros de altura. O que mais desperta curiosidade sobre esse gigante é o seu próprio nome, que também é o mesmo do gigante Golias que o rei Davi enfrentou e matou. Neste caso, é Golias, o Gateu, não Golias de Gate. O texto bíblico revela que Golias tinha 4 irmãos, mas não para por aí, pois ele também tinha um 5º irmão descrito como um gigante colossal. Ao contrário dos outros gigantes, ele não é mencionado pelo nome, mas em 2 Samuel capítulo 21, versículo 20 encontramos informações sobre ele. Houve outra batalha em Gate, onde havia um gigante, um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé também outros 6, 24 dedos ao todo. Este também foi um dos Refaíns, outro nome para os gigantes. Este gigante não mencionado pelo nome é descrito por sua estatura terrível e colossal, provavelmente o maior de todos os gigantes na época do rei Davi, superando até mesmo Golias e seus irmãos. Seu tamanho colossal atraiu muito a atenção das pessoas, bem como o fato de que ele tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, totalizando 24 dedos no total. Ele era de fato um gigante impressionante. Se você ainda não conhecia a história dos gigantes irmãos de Golias, todos da mesma raça, deixe seus comentários abaixo. E se você já sabia, também compartilhe suas observações nos comentários. E principalmente, espero que todos tenham gostado dessa história detalhada sobre cada um desses gigantes. Até breve!